propor um intervalo. Esse horário vai logo, professor. Não, pelo seguinte, viram que eu acabei ocupando um tempo aqui para atender questões, né? Uhum. Por quê? Porque alguns precisam sair antes. Eu diria, não, coloca essa questão no final para toda a classe. Ah, mas eu tenho que sair antes. Tá bom, então eu tentei responder. Então, não foi uma tática adequada interromper. Se fosse mulher, eu ia até o final, né? Porque aí quem precisasse sair, sairia, né? E quem não precisasse sair poderia ficar para o debate, né? E com isso nós acabamos esticando o intervalo para atender outras questões. Acabou atrapalhando. Mas eu vou ver então se eu completo a segunda parte de forma mais rápida, para a gente passar as discussões, né? Bom, então o que eu queria passar um pouco é essa trajetória, né? Como a questão da relação educação e revolução e a pedagogia revolucionária, a pedagogia histórico-crítica foi sendo posta e construída enfrentando uma série de questões, né? Então, no primeiro capítulo da Escola de Democracia, um outro ponto que eu abordo, que atravessa de algum modo todo o processo, é o critério para distinguir as teorias críticas das não críticas, né? Que passa então pelas determinações sociais. E aí então as críticos reprodutivistas tiveram um papel importante de focar fortemente esse aspecto, né? Agora, a questão então que se pôs era a superação, né, do reprodutivismo em direção a uma teoria crítica, mas não reprodutivista. E então, quem leu a Escola de Democracia, né, notou que quando me referi às teorias não críticas, após expor brevemente o conteúdo de cada uma, eu procurei mostrar a forma de organização e funcionamento da escola, decorrente da proposta pedagógica veiculada pela teoria. Já em relação às teorias crítico-reprodutivistas, isso não foi feito, né? E agora, por quê? Porque essa modalidade de teorias não contém proposta pedagógica. Elas empenham-se tão somente em explicar o mecanismo de funcionamento da escola tal como está constituída. Em outros termos, pelo seu caráter reprodutivista, essas teorias consideram que a escola não poderia ser diferente do que é. Empenham-se, pois, em mostrar a necessidade lógica, social e também histórica da escola existente na sociedade capitalista, pondo em evidência aquilo que ela desconhece e mascara, seus determinantes materiais, né? Aquilo que a própria escola desconhece e mascara. E em relação à questão da marginalidade, que é aquilo que motivou o texto, né? Porque o tema do artigo era o problema da marginalidade e a educação na América Latina, né? Então, em relação a essa questão, nós chegamos com o seguinte resultado: enquanto as teorias não críticas pretendem, geralmente, resolver o problema da marginalidade por meio da escola, sem jamais conseguir êxito, as teorias crítico-reprodutivistas explicam a razão do suposto fracasso. Segundo a concepção crítico-reprodutivista, o aparente fracasso é, na verdade, o êxito da escola. Aquilo que se julga ser uma disfunção é antes a função da própria escola. Com efeito, sendo um instrumento de reprodução das relações de produção, a escola na sociedade capitalista necessariamente reproduz a dominação e a exploração. Daí seu caráter segregador e marginalizador. Daí sua natureza seletiva. A impressão que nos fica é que se passou de um poder ilusório para a impotência, né? Então, o poder ilusório das teorias não críticas para a impotência. Em ambos os casos, a história é sacrificada. No primeiro caso, sacrifica-se a história na ideia em cuja harmonia se pretende anular as contradições do real.
No segundo caso, a história é sacrificada na reificação da estrutura social, em que as contradições ficam aprisionadas. Tá? Então é isso que está dito lá, que eu estou reiterando para articular com a questão da teoria crítica e revolucionária. Então lá eu dizia que o problema permanecia em aberto, lá no final do primeiro capítulo, né? E pode ser recolocado nos seguintes termos: é possível encarar a escola como uma realidade histórica, isto é, suscetível de ser transformada intencionalmente pela ação humana? E aí lá eu comento que evitemos escorregar para uma posição idealista e voluntarista. Retenhamos da concepção crítico-reprodutivista a importante lição que nos trouxe. A escola é determinada socialmente. A sociedade em que vivemos, fundada no modo de produção capitalista, é dividida em classes com interesses opostos. Portanto, a escola sofre a determinação do conflito de interesses que caracteriza a sociedade. Considerando-se que a classe dominante não tem interesse na transformação histórica da escola, ela está empenhada na preservação de seu domínio, portanto, apenas acionará mecanismos de adaptação que evitem a transformação, segue-se que uma teoria crítica que não seja reprodutivista só poderá ser formulada do ponto de vista dos interesses dos dominados. Então, não tem como conciliar, não tem como fazer com que a classe dominante se interesse por uma escola crítica, uma escola transformadora. Quem tem interesse nessa transformação é quem sofre a exploração, é quem sofre a dominação. Então, não tem nenhum interesse em manter esse tipo de sociedade, porque ele só é prejudicado nesse tipo de sociedade. Então, o nosso problema pode ser enunciado da seguinte maneira: é possível articular a escola com os interesses dos dominados? Então, se uma teoria crítica não reprodutivista, uma teoria crítica revolucionária, uma teoria crítica transformadora, só pode ser formulada a partir dos interesses dominados, também a questão: é possível articular a escola com os interesses dos dominados? Da perspectiva do tema, dessa disciplina, Educação e Revolução, do tema dessa unidade, a pedagogia histórico-crítica e a praxis revolucionária, a questão recebe a seguinte formulação: é possível uma teoria da educação que capte criticamente a escola como um instrumento capaz de contribuir para a superação do capitalismo, isto é, capaz de contribuir para a revolução socialista? Uma teoria desse tipo impõe-se a tarefa de superar tanto o poder ilusório que caracteriza as teorias não críticas, como a impotência decorrente das teorias crítico-reprodutivistas, colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado. Aí, lá ainda no final do primeiro capítulo, eu reitero que o caminho é repleto de armadilhas, já que os mecanismos de adaptação acionados periodicamente a partir dos interesses dominantes podem ser confundidos com os anseios da classe dominada. Podem ser confundidos, são apresentados como, correspondendo a esses anseios, são apresentados como transformadores, como revolucionários. Revolução é uma palavra que está na boca de todos os pós-modernos da vida, de todos no exercício do poder. Para evitar esse risco, é necessário avançar no sentido de captar a natureza específica da educação, o que nos levará à compreensão das complexas mediações pelas quais se dá sua inserção contraditória na sociedade capitalista. É nessa direção que começou a se desenvolver um promissor esforço de elaboração teórica.
esse esforço, de certo modo, adquire sua primeira sistematização no capítulo 3º do livro Escola e Democracia, naquele artigo que saiu na revista da AND em 82, e que em 83 figurou como o 3º capítulo do Escola e Democracia, com o título Escola e Democracia 2, para além da teoria da quadratura da vara. E lá eu também observava que, do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade por meio da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores o ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta, de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes. E então, eu, claro, não vou retomar aqui o conteúdo do capítulo 3º, né, onde ocorre aquela primeira sistematização. No prefácio à 35ª edição do livro Escola e Democracia, que foi em 2002, que era o ano em que se comemorava os 70 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e também 20 anos, né, da elaboração dos textos que compuseram o livro Escola e Democracia. Aí eu me posicionei contra uma ideia que surgiu nesse processo, de que o livro Escola e Democracia era uma espécie de anti-manifesto do Manifesto de 32. Então, eu ali considero que não se trata disso, né? O livro não foi escrito contra a escola nova, mas contra a pedagogia burguesa, e se faz a crítica da escola nova na medida em que ela aparece como um mecanismo de recomposição da hegemonia burguesa. E muito menos, não é nem contra a escola nova, muito menos contra o Manifesto dos Pioneiros, né? Até costumo dizer que o Manifesto dos Pioneiros, mais do que um manifesto de proclamação da escola nova, é um manifesto em defesa da escola pública, que é uma peculiaridade brasileira, porque o movimento da escola nova, internacionalmente, com uma certa ressalva aos Estados Unidos, se desenvolveu paralelamente à educação escolar pública. Os sistemas públicos de ensino na Europa continuaram se guiando pela pedagogia tradicional laica. A escola nova foi se implantando em escolas particulares. As tentativas de fazê-lo na escola pública não funcionaram. O próprio Freinet é um exemplo disso. Ele era professor da escola pública. E ele foi desenvolvendo essas ideias e pensava em implantá-las na escola pública. Mas isso não foi possível. Então ele criou a escola privada para desenvolver pôr em prática aquelas ideias, né? E depois se desenvolveu o movimento da pedagogia Freinet, que da França se expandiu para outros países, para a Itália, para a Espanha, para Portugal, com escolas particulares, né? Escolas que eram fundadas por esse espírito. Gramsci passa em revistas as experiências, quando ele discute a questão dos intelectuais,
inclusive experiência na Inglaterra também, e no final ele registra aquela observação, né? Tudo isso é interessante de se analisar e procurar compreender, mas talvez para se saber o que não se deve fazer do que por qualquer outra razão. Claro, aí a questão de como essas experiências, né, elas não deixam de ser interessantes, mas elas orbitavam na linha da recomposição dos mecanismos de hegemonia dominante. Então, naquele prefácio, a 35ª edição, eu dizia que, se for lido como um manifesto, né, o livro História da Democracia, ele seria o manifesto de lançamento da pedagogia histórico-crítica. E aí mostra como o primeiro capítulo é o momento da antítese, né, da denúncia da pedagogia hegemônica, da concepção hegemônica. Aliás, não. O primeiro capítulo é uma síntese das diferentes correntes pedagógicas, né? O segundo é a denúncia da pedagogia dominante e o terceiro é a formulação da pedagogia histórico-crítica, uma estrutura de manifesto, né? Você se posiciona, faz a denúncia do existente e a proposta do novo. Então, fica claro, portanto, que o livro Escola da Democracia não se propôs a ser um anti-manifesto de 32. Se for lido como manifesto, tratar-se-á, no caso do manifesto de lançamento, de uma nova teoria pedagógica, uma teoria crítica não reprodutivista, ou, como foi nomeada no ano seguinte após seu lançamento, pedagogia histórico-crítica, proposta em 1984. Este livro pode ser considerado o manifesto de lançamento da pedagogia histórico-crítica, lido como manifesto e sua estrutura. O primeiro capítulo apresenta o diagnóstico das principais teorias pedagógicas, mostra as contribuições e os limites de cada uma delas, e termina com um anúncio da necessidade de uma nova teoria. O capítulo segundo é o momento da denúncia. Pela via da polêmica, procura-se desmontar as visões que se acreditavam progressistas, de modo que se abra caminho para a formulação de uma alternativa superadora. Por isso, afirmei que, no texto do colóquio 70 anos do manifesto, 32, o que estava em causa na virada da década de 1970 para de 1980 era tornar o grupo social dos professores autônomo em relação a um ideário que ele havia acolhido sem crítica e sem benefício de inventado. Não estava em jogo desvelar uma suposta verdadeira história dos pioneiros da educação nova, nem a fixação de uma outra memória, como alguns críticos da história nova foram afirmados. Né? O contexto do discurso era, pois, a polêmica e não a historiografia. O capítulo 3º apresenta as características básicas e o encaminhamento metodológico da nova teoria, que passou a se chamar de pedagogia histórico-crítica, esclarecendo-se no capítulo 4º as condições de sua produção e operação em sociedades como a nossa, marcadas pelo primário da política sobre a educação. Os comentários feitos neste prefácio tiveram a intenção de ajudar os leitores no entendimento do contexto em que surgiu o livro Escola da Democracia e das razões que levaram à sua publicação. Espero que por esse caminho se possa deslocar um pouco o foco das atenções na polêmica com a Escola Nova para a construção da pedagogia histórico-crítica, em cujo ponto de partida se encontra o livro Escola da Democracia. Bom, mas aí o que caberia considerar é que as polêmicas foram surgindo, né?
E isto me levou a redigir um prefácio à 20ª edição, em que eu procurei esclarecer um dos aspectos polêmicos que havia surgido. E depois eu acabei incluindo esse prefácio como apêndice do livro Pedagogia Histórica e Crítica. Eu vou retomar isso aqui só para situar um pouco para vocês, né? A primeira edição do livro Escola da Democracia foi em setembro de 83, setembro, no final do ano, portanto. Assim, em pouco mais de 4 anos, se esgotaram 19 edições, cada uma delas com tiragem de 5.000 exemplares. Isso mostra, então, uma grande acolhida, né? Menos de 4 anos, quer dizer, pouco mais de 4 anos, 19. No primeiro ano ali, de 83 para 84, saía quase que uma a cada mês. Agora, a par da grande acolhida, e talvez mesmo por causa dela, surgiram também as críticas. Claro que a obra não está isenta de limites e defeitos. A julgar pelos depoimentos dos leitores, o reconhecimento das limitações não obscurece os méritos. Assim, o primeiro texto, se não esgota a temática que aborda, constitui uma síntese clara e didática das principais teorias da educação, o que tem sido sobremaneira útil aos educadores, ajudando-os na compreensão de sua prática e permitindo-lhes situarem-se mais claramente no universo pedagógico. Os próprios críticos têm se beneficiado dessa síntese, já que nela se apoiam, o que implica um endosso da classificação e análise das teorias pedagógicas aí apresentadas. A gente observava que mesmo os críticos, eles focavam lá no capítulo 2º, né? Mas partiam do primeiro, admitiam aquela classificação das teorias não críticas, as 3 teorias básicas não críticas, as crítico-reprodutivistas. Eu, às vezes, até imaginava, mas será possível que esse livro tenha tido tanta difusão, né? E, no entanto, essas teorias correntes, né, atraem a maioria dos professores, né? Aderem essas novidades, né? Eu fiquei pensando, será que o êxito do livro não está no primeiro capítulo? Ou seja, os professores adotam o livro e falam, leiam o primeiro capítulo, porque assim simplifica as coisas, fica discutindo as teorias pedagógicas, quais são, dá esse livro, aquele livro. Né? Bom, com esse capítulo você já tem panorama. Então os alunos compram o livro, leiam o primeiro capítulo. O professor discute o primeiro capítulo. O resto fica lá, depois se tiver tempo você lê, senão... É claro que isso não seria a regra geral, mas ficou com a hipótese. Talvez a maioria, né, se concentre no primeiro capítulo. Então, o esforço de denúncia das pedagogias hegemônicas, o esforço de uma nova orientação, né, acaba... mas é claro que isso entra numa luta, né, que as pedagogias hegemônicas contam com toda a estrutura a seu favor, né? Inclusive conta com as limitações dos professores, tanto de formação como de condições de trabalho, né? A dificuldade de eles poderem assimilar uma teoria que, do ponto de vista teórico, é mais exigente. E depois a gente tem a contraface, né, dessa hipótese que me ocorreu, que são os empenhos em introduzir a teoria em redes, né? Tanto de Estado como
foi o caso do Paraná, começou em Santa Catarina um pouco, mas depois refluiu, né? E nos municípios, né? E mais recentemente na educação do campo. Na Bahia, a Celita Tafarel desenvolvendo um trabalho de ampliação do estado inteiro, né? De educação do campo na perspectiva da pedagogia histórica. No Ceará ocorre o mesmo fenômeno. Bom, o segundo texto tem um caráter preparatório para a teoria crítica da educação que fora apenas anunciada no texto anterior e cujo esboço é objeto da exposição efetuada no terceiro texto. Trata-se de uma abordagem centrada mais no aspecto polêmico do que no aspecto gnoseológico. Por isso, mutatis mutandis, vale para ele a observação feita por Gramsci a propósito da crítica de Croce à concepção marxista de superestrutura ideológica. Então, a crítica de Gramsci a Croce, ou a resposta de Gramsci à crítica de Croce à noção marxista de superestrutura ideológica, tem o seguinte enunciado: quando, por razões políticas, práticas, para tornar um grupo social independente da hegemonia de um outro grupo, fala-se de ilusão, como é possível, de boa fé, confundir uma linguagem polêmica com um princípio gnoseológico? Então, a análise da superestrutura ideológica, né? A análise que parece na ideologia alemã, né? da superestrutura como sendo uma concepção ilusória, né? Merece de Croce essa crítica, e Gramsci dá essa resposta. Então foi a isso que eu me referi no comentário anterior, né? Quando eu indiquei na discussão com os colegas da área de historiografia que o objeto daquele segundo capítulo, né, da teoria da cultura da vara, era a polêmica, né, e não propriamente a historiografia. E que o objetivo era libertar os professores de uma concepção que eles acolheram sem crítica e sem benefício de inventário. Essa expressão é de Gramsci, né? Em outros termos, né? Para tornar o grupo dos professores, o grupo dos educadores, né, independente da hegemonia de um outro grupo, né, independente da hegemonia dominante, do grupo dominante, né, é que aquela polêmica foi aberta, né? Então, quando, aqui o texto de Gramsci é: quando, por razões políticas, práticas, para tornar um grupo social independente da hegemonia de um outro grupo, fala-se de ilusão, né? Como é possível, de boa fé, confundir uma linguagem polêmica com um princípio gnoseológico? Então, ali também a questão era basicamente essa. A teoria da cultura da vara, aquele forçar a barra lá e acusar as teorias dominantes de reacionárias, né? Quando elas se proclamavam revolucionárias, né? E elevar a teoria que eles acusavam de reacionária ao status de revolucionária é a polêmica, assim, é abrir a polêmica. Bom, aí eu continuo nesse prefácio à 20ª lição. A par dos limites ligados ao caráter polêmico, a exposição contém também defeitos de estilo, derivados do fato de ser transcrição direta de uma fala não baseada em texto escrito. Daí o tom oral de que está impregnada. O mérito do texto é antes heurístico do que analítico. Não se trata de uma exposição exaustiva e sistemática, mas da indicação de caminhos para a crítica do existente e para a descoberta da verdade histórica.
O leitor encontra aí um estímulo para um ajuste de contas consigo mesmo ante tendências pedagógicas com as quais tem se envolvido. Então a ideia era essa, um ajuste de contas consigo mesmo. Quer dizer, quem lê isso e lê aquele texto, né? E aí se reconhece aderindo à escola nova, a essas correntes supostamente avançadas, né? Então ele vai pensar. Se na polêmica avulta a questão da escola nova, isso não deve induzir a equívocos. Este não é um livro contra a escola nova como tal. É antes um livro contra a pedagogia liberal burguesa. Por isso enganam-se aqueles que imaginam que, por efetuar a crítica à escola nova, o autor desta obra estaria de algum modo reabilitando a pedagogia burguesa. Ora, não se nega à escola nova o seu caráter progressista em relação à escola tradicional. Aliás, isso está formalmente explícito no terceiro texto. Entretanto, como proposta burguesa, a escola nova articula em torno dos interesses da burguesia os elementos progressistas que, obviamente, não são intrinsecamente burgueses. É dessa forma que a burguesia trava a luta pela hegemonia, procurando subordinar aos seus interesses os interesses das demais classes. Do ponto de vista do proletariado, a luta hegemônica implica o processo inverso. E aqui eu cito um pedaço daquela passagem do senso comum ao consenso filosófico. Trata-se de desarticular dos interesses dominantes aqueles elementos que estão articulados em torno deles, mas não são inerentes à ideologia dominante, né? E rearticulá-los em torno dos interesses dominados. Então, essa que é a questão-chave. A escola nova, né, por mais que ela traga ideias, traga propostas, traga críticas válidas à pedagogia tradicional, né, ela é formulada a partir da perspectiva liberal e, portanto, articulada com a concepção burguesa, né, e se apresentando como um elemento, né, de rearticulação da hegemonia burguesa. Dessa forma, a denúncia da escola nova é apenas uma estratégia visando demarcar mais precisamente o âmbito da pedagogia burguesa de inspiração liberal e o âmbito da pedagogia socialista de inspiração marxista. Aliás, não foi outro o comportamento do próprio Marx, que em 1848, ao engajar-se na luta política dos trabalhadores na Alemanha, não se negou a participar do movimento democrático, sob a condição, porém, de deixar sempre explícita a diferença entre a perspectiva proletária e aquela dos burgueses e pequeno-burgueses progressistas. De minha parte, tenho procurado sistematicamente estabelecer essa diferenciação, como pode ser comprovado de forma recorrente em meus diferentes trabalhos. Dentre eles, cito como exemplo o texto A Defesa da Escola Pública, que deveria integrar este livro, que não ocorreu por falta de espaço. E é esta outra limitação da presente obra. No referido texto, empenho-me em demarcar a perspectiva burguesa da perspectiva socialista, explicitando os limites da concepção liberal na defesa da escola pública e registrando como o próprio movimento popular acabou por cair na armadilha da ilusão liberal. Bom, esse texto, na verdade, o título original dele era Uma Estratégia em Defesa da Escola Pública, retirar a educação da tutela do Estado. Esse texto foi apresentado na primeira CPE, num simpósio que eu organizei sobre a defesa da escola pública, hoje, né? E hoje, ou seja, 1980, porque nós tínhamos a referência da defesa da escola pública na primeira LDB, né? No final dos anos 50. E aí ela era retomada nos 80, né? Mas aí deslocando o foco do ensino médio, que foi o foco na luta anterior, né, para o ensino superior. E então, esse simpósio, convidei outros colegas para expor e apresentei esse texto, Uma Estratégia de Defesa da Escola Pública para retirar a educação da tutela do Estado. E foi publicado em seguida na revista de ensino de física. Os colegas da física lá que participaram do simpósio tiveram interesse em publicar com esse título. Quando eu incluí esse texto no livro, foi no livro que está esgotado e não foi reeditado, O Ensino Público e algumas falas sobre a universidade. E aí, para
simplificar o título, eu coloquei só a defesa da escola pública. Não coloquei o título completo. Né? E essas coisas, depois, quando o Lazzarini fez aquela crítica, aquela tese, né, se propondo a criticar globalmente a minha produção, ele se refere a esse texto mas para me acusar de que eu estava defendendo a escola pública, portanto o Estado burguês. E o título original, né, Uma Estratégia em Defesa da Escola Pública, retirar a educação do tutela do Estado, era explicitamente contra essa interpretação. Agora, ele cita o livro Ensino Público, algumas falas sobre universidades. Mas, eu não sei, eu tenho a impressão que as pessoas às vezes fazem a crítica pelos títulos e não pelo conteúdo, pela neutros. Porque não é possível concluir isso lá dentro. Eu podia ser acusado até do contrário, né? Que eu estava sendo tanto anarquista, né? Porque eu estava negando o papel do Estado. Bem. Então, no referido texto, esse defesa da escola pública, empenho em demarcar a perspectiva burguesa da perspectiva socialista, explicitando os limites da concepção liberal na defesa da escola pública e registrando como o próprio movimento popular acabou por cair na armadilha da ilusão liberal. É esse e não outro sentido que assume neste livro, né, na Escola da Democracia, a crítica à escola nova. Nesse contexto, chegam a soar um tanto deslocadas as abordagens que, provocadas por este trabalho, pretendem reabilitar a escola nova a partir da perspectiva proletária. Demarcadas as perspectivas, feita a crítica da visão liberal burguesa, os elementos progressistas desarticulados da concepção dominante são, no terceiro texto, articulados no âmbito da perspectiva pedagógica correspondente aos interesses da classe trabalhadora. Ainda que não se tenha podido explorar e aprofundar suas diversas implicações, avança-se aí decididamente na formulação de uma teoria crítica, não reprodutivíssima, da educação, a qual, como foi assinalado no final do primeiro texto, só pode ser formulada do ponto de vista dos interesses dominados. E o último texto, 11 teses sobre educação e política, procura situar o debate pedagógico muito além dos acanhados limites geralmente marcados pela repetição de slogans esvaziados de conteúdo. Com efeito, sem perder de vista a realidade concreta da sociedade de classes, projetou-se a reflexão para o horizonte de possibilidades, isto é, para o momento da passagem do reino da necessidade ao reino da liberdade, o momento da constituição da sociedade sem classes, momento catártico por excelência em que toda a sociedade humana se reencontra consigo mesma. A alguns leitores parece ter escapado tal intento, talvez em razão do caráter lapidar das teses formuladas e da economia das explicações apresentadas. Eu pergunto, seria este outro defeito do livro? A questão do desaparecimento do Estado permite ilustrar esse ponto. No texto afirma, sabe-se que não se trata de destruir o Estado. Ele simplesmente desaparecerá por não ser mais necessário. Obviamente, o contexto aí é o da passagem do reino da necessidade ao reino da liberdade, portanto, a passagem do socialismo ao comunismo, que significa o advento da sociedade sem classes. Consequentemente, o Estado, que for utilizado pelo proletariado como instrumento de transição para a sociedade sem classes, ao ser esta consolidada, perde a razão de ser e desaparece. Que dizer, então, da interpretação que considera a colocação supra como indicadora de que o Estado burguês não é destruído, mas consente no seu desaparecimento? Era uma dissertação de mestrado que estava sendo elaborada e foi defendia essa posição. Antes de qualquer outra consideração, cabe registrar que tal interpretação não corresponde ao que foi registrado no texto. Com efeito, lá está escrito, sabe-se que não se trata de destruir o Estado. E não, sabe-se que não se trata de destruir o Estado burguês. Nesse ponto da reflexão, supõe-se já superada a sociedade burguesa. Ora, a revolução socialista proletária não destrói o Estado em si mesmo. Ao conquistar o poder, o proletariado, por meio do mesmo ato revolucionário,
destitui, né, destrói o Estado burguês e constitui o Estado proletário. Como falar nessa nova situação de destruição do Estado? Quem destruirá o Estado proletário não será uma outra classe, pois com a conquista de poder pelo proletariado, que é a classe cujo domínio consiste na superação das classes, já não há outra classe que a ele se possa contrapor como historicamente progressista. Seria então o próprio proletariado? Na verdade, não se trata já da destruição do Estado. Uma vez cumprido o papel de instrumento coercitivo para inviabilizar as tentativas de restauração do poder burguês, o Estado, sociedade política, não sendo mais necessário, desaparecerá. Então, o Estado no socialismo cumpriria o papel de evitar a restauração burguesa, porque a vitória do socialismo vai enfrentar a reação, vai procurar restaurar a vergonha e vai procurar fazer isso com os meios de que dispõe, né? Inclusive o uso da violência. E como é que você pode neutralizar a reação violenta, né, sem dispor de um aparato também violento? Né? Então, o Estado do qual se apropria, né, tem essa função de transição, de eliminar as resistências. Uma vez eliminadas as resistências, né, ele desaparece por não ser mais necessário, né? Tem que ser destruído. É nisso também que está a noção de ditadura do proletariado, né? Que Lenin assume explicitamente, né? Mas com aquela clareza objetiva, né? E que na luta política, né, acaba gerando, na luta política pela hegemonia, acaba gerando o resultado inverso. Porque a burguesia vai acusar, então, o marxismo, o socialismo, o proletariado, de querer instaurar uma outra ditadura contra a democracia. O regime, o capitalismo, a burguesia se define como adepto do regime democrático, tem instaurado a democracia, né? E agora a luta revolucionária dessas lideranças da vanguarda dos trabalhadores quer instaurar a ditadura do proletariado, né? Acabar com a... Mas Lenin faz essa formulação a partir do entendimento de que a democracia burguesa não passa da ditadura da burguesia. A ditadura da burguesia. A burguesia domina a sociedade como um todo e submete os trabalhadores, né, dispondo, né, de um aparelho coercitivo, que é o Estado, né, que é o depositário da violência legítima, né, e de um aparelho de persuasão, né, que são os meios de comunicação de massa, todo o aparato cultural. Então é a ditadura da burguesia que se exercita aí. Isso está muito claro também na questão judaica, né? Quando Marx diz que a emancipação política não é suficiente, né? Porque a emancipação política, né, ela instaura a democracia formal, né? Mas a democracia real implica a emancipação humana. Né? A emancipação humana não se contém na mera emancipação política. Né? Então ele descreve o que é a emancipação política na burguesia. A liberdade, né, de cada um contra os demais, né, e não com os demais. Então, a ditadura do proletariado, né, tem o sentido de se contrapor e destruir a ditadura da burguesia, que é chamada de democracia, para instaurar a verdadeira democracia, a democracia real e não apenas formal, né, que é a emancipação humana, e não apenas a emancipação política. Bom,
Então, eu retomo aqui como falar nessa nova situação de destruição do Estado. Quem destrui o Estado proletário não será uma outra classe, né? Pois, com a conquista do poder pelo proletariado, que é a classe cujo domínio consiste na superação das classes, já não há outra classe que a ele se possa contrapor como historicamente progressista. Seria, então, o próprio proletariado? Na verdade, não se trata já de destruição do Estado. Uma vez cumprido o papel de instrumento coercitivo para inviabilizar as tentativas de restauração do poder burguês, o Estado, a sociedade política, não sendo mais necessário, desaparecerá. Esta concepção é encontrada reiterativamente nos escritos de Marx, resultando assim um contrassenso invocar esse autor para desautorizar a linha de reflexão por mim desenvolvida. E aqui eu remeto para vários textos de Marx, né? Para a questão judaica, né? Página 38, para a ideologia alemã, páginas 80 e 90, para o Manifesto do Partido Comunista, páginas 47 a 48, para a Guerra Civil em França, né? O texto de Marx analisa a Comuna de Paris, páginas 62 a 68. E continuo. Para a economia deste prefácio, cito apenas o final de A Miséria da Filosofia. Marx escreveu contra Proudhon. E eu cito a passagem que ele diz o seguinte: somente numa ordem de coisas em que não existem mais classes e antagonismo entre classes, as revoluções sociais deixarão de ser revoluções políticas. E isso nós vamos encontrar também em Gramsci, né? Quando ele diz o seguinte, quando ele diz que o fim do Estado, sublinhado por Marx e Lenin, é concebido por Gramsci como a absorção pela sociedade civil da sociedade política, que numa sociedade sem classes está destinada à extinção, na proporção e na medida em que se harmonizam os interesses do proletariado e os interesses do conjunto do corpo social. Então, aí se destina à extinção. Isso aqui é uma síntese que aparece no livro Ler Gramsci, né, do Visoni e Maggiore. Né. Eu cito, então, em seguida, as palavras do próprio Gramsci. Aí, então, nos Cadernos do Cárcere, naquele conjunto que foi publicado como Maquiavel, a Política do Estado Moderno, Gramsci diz o seguinte: a classe burguesa está saturada. Não só não se amplia, mas se desagrega. Não só não assimila novos elementos, mas desassimila uma parte de si mesma. Ou, pelo menos, as desassimilações são muitíssimo mais numerosas do que as assimilações. Uma classe que se considere capaz de assimilar toda a sociedade, veja, isso aqui ele está analisando isso lá em 30 no início da década de 30. Então, essa saturação, né, e essa desagregação estava bem caracterizada aí com a crise de 29, com o surgimento do nazismo e do fascismo, pré-desencadeamento da Segunda Guerra. Mas ele continua: uma classe que se considere capaz de assimilar toda a sociedade e ao mesmo tempo seja realmente capaz de exprimir este processo, leva à perfeição esta concepção do Estado e do direito, de tal modo a considerar o fim do Estado e do direito em virtude de terem eles completado a sua missão e de terem sido absorvidos pela sociedade política. Então, pela sociedade civil, serem absorvidos pela sociedade civil, em virtude de terem completado a sua missão e de terem sido absorvidos pela sociedade civil. Então, não é uma questão de destruição do Estado. O Estado cumpriu o seu papel, né, e agora é absorvido pela sociedade civil e, portanto, desaparece como um aparelho de coerção. Mais adiante, outro trecho do Gramsci: o elemento Estado-coerção pode ser imaginado em processo de desaparecimento à medida que se afirmam elementos cada vez mais conspícuos de sociedade regulada, ou Estado ético ou sociedade civil.
Bom, aí eu termino então esse prefácio, agradecendo ao leitor e tal, né? E dizendo que os comentários feitos tiveram apenas essa intenção de esclarecer a posição do autor, né? Não cabendo interpretá-los como resposta propriamente às objeções dos críticos. Pelo respeito que merecem os colegas que valorizaram esse trabalho com suas apreciações, cabe considerá-las uma a uma de forma detida. Como não é possível fazer isso em simples prefácio, as considerações são remetidas para um outro momento e outro lugar. Que não foi necessário. Se fosse necessário, teria surgido, mas não foi, como eu digo naquela resposta ao Lazzarini, né? Que as críticas foram surgindo, eu ia aguardando para quando fosse necessário responder. Mas não foi necessário fazer, então, a resposta, eu brinquei lá no eBay, né? A resposta foi na linha daquilo que Marx íamos considerar na ideologia alemã. Eles tentaram publicar, não quiseram publicar. Mas, bom, mas isso foi para a gente fazer um ajuste de conta conosco mesmo. Resolvido isso, a publicação não é necessária. Então abandonamos a crítica roedora dos dados, né? Aquela montanha de manuscritos, né? Foi abandonada a crítica roedora dos dados. Então não foi necessário eu voltar a esses textos. Mas aí me ocorreu o seguinte problema. Eu coloco esse prefácio na 20ª edição, apareceram já 19 edições, então 95 mil exemplares. Esses que adquiriram esses exemplares, né, vão adquirir a 20ª edição só porque tem esse prefácio, né? Aliás, essa questão dos prefácios também é uma coisa a se pensar, né? Porque será que as pessoas leem os prefácios? Mas só quando estão se acumulando. Eu tenho um projeto, já desde os anos 90, que era de publicar um livro com o título Prefácio à Educação Brasileira, em que eu incorporaria todos os prefácios, né? Desde lá de 78, né? Quando saíram as primeiras dissertações que nós organizamos a editora para publicar, né? E a gente ia fazendo os prefácios para fazer uma leitura da trajetória, da conjuntura brasileira, partindo dos prefácios. Bom, mas isso ficou aí como ideia que eu até hoje não realizei. O que eu queria comentar agora é esse caso específico. Aí, como eu havia... isso aí foi escrito, esse prefácio, de 26 de janeiro de 1988. Tá? Então, vocês veem, setembro de 83 saiu a primeira edição. Então, 84, 85, 86 e 87. 4 anos, né? Janeiro de 88, esse prefácio. Em 91, quando eu resolvi reunir aqueles textos no livro Pedagogia Histórica Crítica, Primeiras Aproximações, então o que eu fiz? Eu coloquei esse prefácio à 20ª edição como apêndice no livro Pedagogia Histórica Crítica. E provavelmente parte desses 95 mil, aí das 19 edições da Escola da Democracia, vão ter interesse em conhecer a pedagogia histórica crítica que foi anunciada aí. Então, ao adquirir o Pedagogia Histórica Crítica, eles vão ter acesso ao prefácio à 20ª edição que está lá em apêndice. Então, isso aconteceu até a 6ª edição. Na 7ª edição, aí já tinha saído mais 13 edições da Escola da Democracia. Eu entendi que não era preciso mais ficar o prefácio lá como apêndice, então eu retirei o apêndice, né, na 7ª edição. Na 8ª, o livro foi ampliado, né, de formato,
e aí eu acrescentei outros 2 textos. Bom, então, vou encerrando. Eu trouxe ainda para vocês uma outra questão que caberia comentar na linha dessa aula diferente que eu resolvi fazer hoje, ficar expondo os textos, reconstruir a trajetória, né? É o problema das críticas ao marxismo, né? Que se avolumaram de modo especial com a queda da União Soviética. E desde quando isso ocorreu, eu venho me manifestando pela improcedência dessas críticas, né? E no final, quando isso estava acontecendo, lá 89, 90, né, eu fui procurado pela Nora Kraut, né, agora professora nossa aqui, que inclusive foi a coordenadora daquele seminário que aconteceu semana passada, aqui, sobre os 45 anos da Faculdade de Educação. Então, a Nora tinha sido minha aluna no curso de mestrado da FLACS, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em Buenos Aires. E depois que ela terminou o mestrado lá, ela veio fazer doutorado aqui na Unicamp. Então, foi minha orientação, foi em 87 que ela veio para cá. E aí, em 89, uma editora da Argentina, a Libros del Quilquincho, pretendeu se instalar no Brasil, com o nome de Livros do Tatu, na tradução do Livros del Quilquincho, que era o nome da editora na Argentina. A Nora me procurou e falou: olha, vamos lançar essa editora e eu gostaria de publicar um livro seu nessa. Eu falei: olha, eu tenho 2 livros programados para sair agora, 90 e 91. Um é Pedagogia Histórica Bíblica, Primeiras Aproximações. E outro é Educação em Questões da Atualidade. Mas agora que eu vou fazer um outro livro para essa, não seria viável assim, de um momento para outro. Mas aí eu disse a ela que talvez, como você pode ver, se haveria, eu falei que esses 2 textos eu já estava comprometido com a Cortez, né? Cortez e autores associados. Eu falei: o que vocês poderiam ver é verificar com a Cortez se haveria interesse de uma coedição. A editora que está se instalando aqui talvez seja interessante, porque seria uma forma dela se colocar em melhores condições, né? Aí ela fez essas negociações e toparam, né? Então, em 91 saiu Pedagogia Histórica e Crítica e esse livro, Educação em Questões da Atualidade, né, que saiu em português aqui, né, com Livros do Tatu e Cortez, coedição das 2 editoras, e na Argentina, Livros del Quilquincho, Educação, Temas de Atualidade. Eu reuni aí alguns textos, inclusive um sobre a pós-modernidade, né? Educação e pós-modernidade, que foi resultado de participação minha num evento no Rio Grande do Sul sobre livro didático e pós-modernidade. E aí eu faço uma apresentação exatamente para discutir essa questão. Bom, analisar os problemas da atualidade numa perspectiva marxista, mas considerando a direção para onde os ventos estão soprando, os rumos tomados pelas ondas que agitam os mares em que navegamos, o leitor provavelmente se perguntará: mas o autor não estará adotando uma perspectiva desatualizada justamente para tratar de questões da atualidade?
Não é Marx um autor do século passado, cujas análises já estão ultrapassadas? Não é ele um profeta fracassado, cujas previsões estão sendo uma a uma contestadas pelos fatos recentes ocorridos nos países do leste europeu? As perguntas assim formuladas expressam um dos problemas mais marcantes do momento presente. Esta é provavelmente a mais momentosa questão da atualidade. Convém, pois, num livro que se propõe abordar a educação na conjuntura atual, enfrentar preliminarmente essa questão. Aí eu continuo. Costumo dizer que é preciso que consideremos mais seriamente a afirmação de Sartre, que não era marxista, segundo a qual o marxismo é a filosofia viva e insuperável de nossos tempos. Considera ele que um argumento antimarxista não é mais que o rejuvenescimento aparente de uma ideia pré-marxista. Uma pretensa superação do marxismo não será, no pior dos casos, mais que uma volta ao pré-marxismo e, no melhor, a redescoberta de um pensamento já contido na ideia que se acredita superar. Isso está lá na Crítica da Razão Dialética do Sartre. Esta ideia de Sartre se ancora na consideração de que uma filosofia é viva enquanto expressa a problemática própria da época que a suscitou, e é insuperável enquanto o momento histórico de que a expressão não tiver sido superado. Ora, os problemas postos pelo marxismo são os problemas fundamentais da sociedade capitalista, e enquanto estes problemas não forem resolvidos, superados, não se pode falar que o marxismo terá sido superado. A vitalidade do marxismo se expressa não apenas pela persistência dos problemas por ele formulados, mas também por sua capacidade de exercer a crítica tanto externamente, isto é, em relação à sociedade burguesa a qual se contrapõe, quanto internamente, quer dizer, em relação às diferentes apropriações de Marx do marxismo efetuadas por aqueles que se definem como marxistas. Aí eu menciono várias dessas análises críticas internas ao marxismo, né? E para concluir que o que está em jogo não é manter a todo custo uma fidelidade ao marxismo ou uma subserviência às ideias de Marx. O que está em causa é verificar em que medida as transformações políticas em curso neste início da década de 90 do século XX autorizam a conclusão de que Marx foi ultrapassado, não fazendo mais sentido tomá-lo como referência para o estudo dos problemas contemporâneos. E aí, então, eu vou mostrar, aí, com várias referências, né, como o marxismo permanece atual. Né? E, para concluir essa introdução, seguinte ser suma o desmoronamento dos regimes do leste europeu, em lugar de significar a superação de Marx, constitui, ao contrário, um indicador de sua atualidade. Levando-se em conta que uma filosofia é viva e insuperável enquanto o momento histórico que ele representa não for superado, cabe concluir que se o socialismo tivesse triunfado, é que se poderia colocar a questão da superação do marxismo, uma vez que, nesse caso, os problemas que surgiriam seriam de outra ordem. Mas os fatos o mostram, ele não triunfou. O capitalismo continua sendo ainda a forma social predominante. Portanto, Marx continua sendo não apenas uma referência válida, mas a principal referência para compreendermos a situação atual. Faz, pois, todo o sentido levá-lo em conta neste livro que trata de educação e questões da atualidade. Esse livro se esgotou e não foi reeditado, porque aconteceu, inclusive, foi na passagem da Altura das Férias aqui para Campinas, né? E esse livro era da Cortez. Então, para reeditar, eu teria que requerer a autorização da Cortez, mas eu pensava que, para reeditar, eu teria que rever, né? ou ampliar, né? Pensando em novos problemas, incluindo novas análises sobre a questão da atualidade. E a editora não vingou aqui no Brasil, né, a Livros do Tatu. Então, ficou sem circular. Né? Por isso, vocês não devem ter tido acesso a este livro. Acho que na biblioteca tem, né, professor? Eu acredito que sim. Eu costumo colocar sempre um exemplar lá.
Então, eram essas as colocações que eu pensei em fazer aqui, nessa aula, que é mais de fechamento da unidade, que eu acredito já foi muito bem trabalhada pelo Newton na semana passada. Então, em lugar de reiterar pontos que eu provavelmente já trabalhou, eu achei melhor fazer esse percurso, né, de como essas ideias foram sendo elaboradas e difundidas, né, e o quadro que isso se deu com todas essas polêmicas e inclusive as discussões internas, a própria esquerda e o próprio marxismo, né, para a guisa de complementação da análise do tema feita pelo Newton na semana passada. Então, era isso. Então, vou tomar assim meio